Golcast no ar. Hoje com Lindsay Camila, a primeira treinadora de futebol a conquistar a Copa Libertadores da América. Já pensou que legal? Gente, nas 11 edições anteriores, sempre tinha um homem no comando. Até essa paulista aí, de 38 anos, chegar para fazer história. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o Golcast, o podcast da Gol Manager que fala de futebol de um jeito diferente. Com a gente, o presidente da Gol Manager, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Lindsay, nos conte tudo, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, Eduarda, obrigado pelo convite, obrigado por falar de futebol feminino, né? Ah, que coisa boa, é sempre bom, né, esse carinho, tão pouco reconhecido esse futebol, mas vamos falar assim, e parabéns para você, a gente quer saber, você, ex-zagueira, já jogou no Brasil, Portugal, Espanha, França, aí quando sofreu lesão apareceu a chance de treinar num dos clubes mais poderosos do mundo, você ganhou a Mega Sena também, hein? Olha, eu tenho muita sorte, viu? Eu vou dar o exemplo do quão sortuda eu sou. Hoje aqui na minha cidade, na cidade que eu estou trabalhando, está tendo a vacina, né? Eu fui atrás da vacina, tudo. Aí eu fui lá só para perguntar, ela falou assim, então, tem vacina da sua idade, e é dose única. Eu digo assim que eu sou muito sortuda. Eu como atleta, pois é, eu como atleta, eu acho que eu fui mais ou menos. Como treinadora, eu estou dando sorte. Então, assim... Para, sortuda e humilde. Não, é verdade, porque ó, eu joguei aqui no Brasil, joguei, né, nesses outros países, e me lesionei no Lyon. Começar na melhor equipe é sorte, né? Porque eu não era treinadora, eu era atleta. Eu comecei lá, então eu tive a oportunidade de estar treinando meninas que hoje estão em seleções, né? Dos seus seleções, digo, principal, né? Da França, de alguns outros países. Então, assim, é muita sorte. Não é nem nessa época não tinha nada a ver com qualidade, porque meu primeiro clube já pegar um clube forte assim, então acho que eu nasci ganhando na Mega Sena, viu? Eu acredito no teu trabalho. Por isso eu quero saber como é que foi o começo, você era atleta, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Eu comecei como atleta, né? Como todas as meninas, eu comecei jogando com os meus primos. Era eu e mais uma prima e mais 3 ou 4 primos. Minoria não mandava nada, então a gente começou a jogar bola junto deles. E minha mãe, eu sou do interior de São Paulo, de Campinas, e minha mãe era funcionária pública da cidade, da parte de sistema de tratamento de água e esgoto, e tem um clube. E um dia nesse clube, uma mulher me viu jogando, uma amiga dela, e me chamou para jogar, né? Me chamou para participar da equipe. Fui para lá com 13 anos, aí com 14, 15 já comecei a entender que era isso que eu queria para a minha vida mesmo, estava no sangue. E comecei a ir atrás, fiz testes no Brasil, joguei, só que o meu pensamento sempre foi ser atleta profissional. Eu queria isso para a minha vida. Acho que eu sou muito dedicada nas coisas que eu faço. Eu procuro ser dedicada. Então, eu sabia que para viver daquilo que era minha vontade e meu sonho, eu tinha que sair do Brasil, né? Infelizmente, na época em que eu jogava, o calendário era diferente. Até porque eu nasci em 82, o futebol feminino era proibido até 83. Então, assim, nós somos recente, né? É algo muito novo. E então, depois disso, eu pensei em ir para a Europa, vendi um notebook meu, fui fazer teste em Portugal, joguei em Portugal, depois fui para a Espanha, aí fui para a França, acabei me lesionando lá, e eu não pensei, eu não tinha nada na minha cabeça para depois do futebol, eu só pensava no futebol. E aí calhou de quando eu me machuquei, o treinador, que estava até essa semana passada no time feminino dos Estados Unidos, ele já era do Lyon, e ele me deu oportunidade, me falou assim, escuta, você gosta de dar pitaco, gosta de falar da parte tática, o que você pensa, o que você acha de começar com o Sub-14, você faz seus cursos, e aí eu comecei a fazer meus cursos, minhas formações, né, tenho formação da UEFA, tudo. Então, esse bem resumido, é um pouco assim, como foi
E eu queria, obviamente, que tu nos conte também essa tua trajetória de ser a campeã. Como foi a epopeia da Ferroviária em ser campeã da Libertadores? Porque a gente acompanhou o torneio e não foi um torneio fácil, né? A Ferroviária teve momentos muito complicados durante a trajetória. Como foi, assim, lidar com a pressão e no final conseguir um título e se tornar a primeira mulher, como a Eduarda falou na abertura do programa, a levantar o caneco tão sonhado de campeã da Libertadores de futebol feminino? Norton, assim, eu saí quando eu me desliguei da seleção, eu morei muito tempo na Europa, né, e eu ainda tenho algumas coisas, apartamentos, essas coisas lá, porque eu voltei de lá em 2019, aí teve o Brasileiro Sub-16, na qual o Inter foi campeão em dezembro, eu estava pela seleção, e acompanhei até o dia 21, no dia 23 de dezembro eu fui para a França, e eles me ligaram, né, nesse tempo, e eu não tinha dito nem sim nem não, porque a gente estava conversando, e eu acabo decidindo quando eu estava lá na França, né, nesse finalzinho de ano, eu voltei, fiquei acho que meio dia na minha casa em Campinas e já vim para Araraquara. Então as pessoas aqui do Brasil, daqui da cidade de Araraquara, da Ferroviária, me conheciam somente a minha história apenas na seleção, como auxiliar. E na seleção foi a primeira vez que eu fui auxiliar. Aliás, aprendi muito. Eu acho que a gente aprende em todos os âmbitos, de todas as maneiras. E esse meu tempo na seleção foi muito importante para mim, porque me permitiu a olhar, né, literalmente com um outro óculos, outros olhos. E aí eu chego em Araraquara dia 9, a gente começa a treinar dia 11, e eu trouxe, acredito que a diretoria, né, o presidente, eles foram atrás de mim pelo trabalho que eu tive com a base, porque eu trabalhei com base masculina fora do Brasil e estava na base da seleção. Então, se eles me trouxeram foi para trazer algo de diferente, né? Se eles foram atrás de mim, para que eu pudesse trazer algo, porque eles tinham a treinadora antecessora, a Tatiele, ela foi vice-campeã da Libertadores, vice-campeã paulista e campeã brasileira. Então, eu acho que não era, o objetivo deles não era trocar 6 por meia dúzia, né? Porque qualidade a Tati tem. E então eu trago meu modelo de jogo, minha maneira de jogar, e começo os treinos com as meninas, assim, elas duvidando de como, mas será que isso vai dar certo? Hoje, inclusive, eu estava conversando com a minha goleira, com a Luciana e com a Amanda, e elas assim, mas no começo, essa sua compactação, essa sua linha alta, a gente achava uma loucura. Eu falei, pois é, né? Eu falei que eu chego e falo para elas assim, ó, acredita que pode dar certo. Aí a gente treinou super bem, fizemos um coletivo contra o Sub-15. O Sub-15 daqui é bem forte também. A gente empatou. E depois nosso primeiro jogo, assim, amistoso, foi contra o São Paulo. A gente tomou de 4. Fomos fazer um amistoso, tomamos de 4. Mas aí eu tinha colocado todas para jogar, dei tempo para todas. A cidade entrou em lockdown em fevereiro. A gente não pôde treinar aqui na cidade. A gente teve que ir aqui para outra cidade do interior, para Sumaré. Ficamos uma semana lá sem conseguir fazer outros amistosos, nada, não conseguimos fazer muita coisa, voltamos e já viajamos para a Libertadores. Meu primeiro jogo oficial com a Ferroviária já foi na Libertadores. Primeiro jogo, intervalo, 3-0 para a equipe do Paraguai, uma equipe que fazia um ano que não jogava. Enfim, no intervalo eu fiz algumas mudanças, a gente acabou perdendo esse jogo de 4-0, e nesse dia, assim, foi um dos dias que eu mais senti vergonha na minha vida, porque a gente não conseguiu apresentar, eu carrego muito peso, e quando a gente perde, eu tenho certeza que a culpa é minha. Quando a gente ganha, são as meninas que estão fazendo bem, porque se houve a derrota, é porque algo que eu deveria fazer não foi feito. Então, nesse dia eu não consegui falar com a minha família, eu não consegui falar com ninguém, daí eu fui para as redes sociais para ver o que o povo estava falando, né? Eu li, ouvi, né, vi vídeos de que eu não prestava, de que eu era a pior treinadora, eu não tinha direito de estar nessa equipe, que a gente ia cair de divisão e um monte de coisa. E isso fez com que eu me questionasse sobre algumas coisas,
mas eu sabia que eu não era pior naquele dia. No jogo seguinte, a gente tinha que ganhar. Contra o Peñarol, a gente empata. Aí, no terceiro jogo, a gente tinha 3,64% de chance de classificar. Eu conversei com as minhas, fiz reuniões setoriais, tive umas ideias de trocar meninas de posição, troquei, deu certo. A gente ganhou contra a Universidade Católica, nos classificamos. É engraçado que na transmissão, depois vendo, o pessoal, acabou o jogo, a gente imaginou que deveria marcar 5 gols. E não, eram só 4 que a gente deveria marcar, porque a gente faz o primeiro gol e toma um empate. Aí a gente acaba ganhando de 4-1. E para a gente classificar, tinha que ter empate sem gols no outro jogo. Literalmente aconteceu o que aconteceu. Aí acabou o jogo, eu reuni as meninas e falei, eu não quero ninguém chorando, porque elas já estavam chorando. Não quero ninguém chorando, vamos para o Brasil, vamos treinar, tem o brasileiro, vai dar tudo certo. Quando, de repente, sai meu fisioterapeuta, o Eduardo, ele sai correndo, classificamos. Eu sou a primeira a sair chorando, a gritar, ou seja, assim, esse começo foi bem inconstante, né? Tu acreditaste no teu fisioterapeuta quando ele disse que vocês classificaram nessas circunstâncias? Não sei por que cargas d'água eu acreditei, ele saiu gritando, todo mundo agora. Engraçado que depois, no vestiário, a Roberta, que era minha auxiliar, agora ela foi para a base, ela pega o celular e fala assim, não, a gente não classificou não, como assim? E aí ela vai e pergunta assim, Eduardo, como que você viu que a gente classificou ele? Eu vi no site de aposta. Eu falei, se viu no site de aposta, é o que menos mente é o site de aposta. Então, tive a certeza. Imagina ter que ir falar para as meninas não comemorar que a gente não classificou. Ia ser a vergonha internacional, né? Tudo bem, Lindsay? Tudo jóia, Luiz. E tudo você? Tranquilo, tudo bacana, tudo tranquilo. Que bom ter você aqui conosco. Eu falo contigo aqui de Brasília. Eu estou convencido, né, depois de tu falar que jogou em Portugal, jogou na França, jogou na Espanha, teve formação no Lyon, trabalhou na seleção de base, acho que treinou uma seleção masculina de base também na Europa. É uma pessoa extremamente dedicada, corajosa, eu estou convencido que é tudo sorte mesmo. Também acho, tem que ter sorte. Eu estou convencido que é sorte. Me diz uma coisa, tu já deu um monte, a final da Libertadores foi uns 3 meses atrás. Sim. Né? Foi lá em março, né? E tu já deu um monte de entrevista para um monte de gente, mas numa delas tu disse que parecia ser um sonho ter conquistado a Libertadores. 3 meses depois, já acordou, já tá na realidade, já entendeu, né, o teu trabalho, tudo que tu fez, por que tu ganhou? Já estamos na real ou está sonhando ainda? Acho que ainda estou sonhando. Na verdade, esses dias eu não tinha visto ainda as imagens da final, não tinha visto. E aí eu fui conversar com um canal e ele passou os vídeos, aí eu comecei a assistir, eu falei assim, eu estava tão extasiada, né, em êxtase, tão, acho que fora de mim, que eu fico pulando, olhando. Na semifinal eu chorei, quando a gente passa de fase eu choro, aí na final, que eu acho que eu tinha que extravasar, eu tô lá olhando para o nada, caminhando, pulando, aquela sensação, assim, eu acho que não todas as pessoas, mas algumas, e eu me coloco em alguma, eu me autossaboto muitas vezes, algumas pessoas têm essa mania da autossabotagem, e eu olho e falo assim, mas será mesmo? Por que eu não pulei? Por que eu não saí correndo? Por que ainda, e principalmente quando fala, porque é a primeira mulher, isso ainda, eu acho que isso é muita coisa, é muito forte, né? Acho que é um peso aqui que minhas costas ainda não tá acostumada com esse peso, então assim, é algo que eu não consigo ainda idealizar, colocar assim, dizer que é real, né? Eu acho que eu estou aproveitando para viver esse sonho por enquanto. A gente tem outra, quem sabe eu tenho a noção da realidade na próxima Libertadores, algo nesse sentido, porque é ainda muito, muito doido ainda isso para mim. Eu não sei, aquela história do auto-sabotar, né? Não acredito ainda. Às vezes a gente não acredita que seja merecedora, né? Não, acredita porque tá rolando um Campeonato Brasileiro aí, tem que acreditar nisso mesmo.
Né? O Norton colocou uma questão ali que é importante, porque não é só a questão tática, a questão técnica, aquela ideia de mudar algumas jogadoras de posição. Eu acho, tu me corrija se eu estiver enganado, eu tenho o Corinthians, pelo menos as notícias que chegavam aqui para Brasília, o Corinthians era tido como o favorito daquela competição. Né? Quando o Corinthians perdeu para o América, pô, que surpresa o Corinthians ter perdido. Né? Então, não é só um trabalho tático, técnico, tem todo um trabalho de lidar com essa pressão, aquele trabalho de mental, de força para botar em campo, de frieza para enfrentar uma competição que tu começou, esqueci a palavra que tu usou, assim, começou ali mais ou menos, né? Inconstante, mas chegou na final, né? Quando todo mundo achou que a final poderia ser Corinthians e Ferroviária ou União, né? Então, essa questão de lidar com o vestiário, de botar na cabeça das meninas, olha, a gente começou mal, mas a gente está na final e vai chegar e vai ganhar esse negócio. Né? O papinho, a preleção do dia da final, como é que foi? Eu vou voltar um pouquinho, eu vou voltar no primeiro jogo. Eu descasquei no intervalo, eu falei muita coisa, depois do jogo eu falei muita coisa. Eu falei assim, até meia-noite vocês vão me ouvir. Depois da meia-noite eu não falo mais desse jogo. Então a gente vai procurar falar tudo que tem para falar hoje e a partir de amanhã não existe mais o hoje. Eu vou te levar para o meu time, Lindsay. Não, é verdade, eu briguei muito com as meninas no dia, só que passou. Eu digo que assim, o que a gente podia fazer era no momento, a gente só pode fazer no agora. Depois que passou, não adianta. Não adianta reclamar de cartão tomado, não adianta reclamar de gol tomado. Hoje com o VAR, ok, mas a arbitragem não volta atrás. Não volta atrás. Deu carrinho, é cartão. Não adianta a gente ficar reclamando, ficar pedindo. Claro que a gente pode contestar, mas não vai voltar atrás de decisão nenhuma. E aí foi isso no primeiro jogo e tentei levar isso para elas. Na final, eu acho que até filmei, eu devo ter alguma coisa filmada assim, acho que o clube também postou depois. Eu pedi na hora da final, falei para elas fecharem o olho e ver o palco, e ver as medalhas, e sentir o troféu na mão. Então, assim, essa história do não só mentalizar, mas ter objetivo, né? Trazer para o concreto, porque era possível, né? A gente, eu acho que eu vejo essas frases, o impossível é questão de opinião, o impossível é questão de trabalho. Eu também acho que não existe impossível para quem trabalha, né? No futebol, a gente falando de esporte, né? Se a gente lembra do São Paulo de 2005 ou 2006 jogando contra o Liverpool, então assim, são jogos, esse é um dos exemplos, são equipes que você fala assim, é impossível ganhar desse Barcelona, de qualquer time. Não, nada é impossível, né? São 11 contra 11 que trabalharam da mesma maneira. Qualidade técnica, claro que faz a diferença, mas se a gente tem vontade, se a determinação de uma equipe foi maior que a outra, não tem Alemanha que ganhe de Brasil numa vontade que venha a ser essa, né? Que seja determinante. Lindsay, vai, Nortinho, vai. Não, prioridade. É que ela falou, Norton, do peso. E eu imagino esse peso. Porque a gente sabe que os treinadores sofrem enorme pressão, independentemente de times, clubes. E eu fico imaginando uma mulher treinadora. Porque, Lindsay, eu fui repórter esportiva por 20 anos e eu costumava dizer, para quem eu conversava, que a mulher não pode errar. Porque se a gente erra é porque a gente não sabe futebol. Se os homens erram, eles se enganaram. Te pergunto, a tua opinião como treinadora. Imagina esse peso aí, amiga. Olha, é a mesma coisa. Um dia antes da final, aliás, um dia ou 2 dias antes da final, um parente meu me mandou uma mensagem assim, eu comecei a ser treinadora lá no final de 2006, estamos em 2021, então são quase 15 anos. Ele me mandou uma mensagem assim, pô, você fala francês e inglês? Acho que está na hora de você investir na sua carreira de treinadora.
Eu estava a um dia de jogar a final, de ir para a final da Libertadores. Aí eu pensei, eu falei assim, aí ele falou assim, eu acho que você tem que fechar a casinha, porque se você fechar a casinha, vai dar certo. Oi? Então, assim, isso é só uma demonstração de que as pessoas não acreditam que a gente tenha qualidade. Aí eu volto nos vídeos, né? No pessoal que falou que eu não prestava. Aí depois da Libertadores falaram que eu era a melhor do mundo. Eu falei assim, não, cara, eu não sou, não vou ser, e tô longe disso. A gente ganhou, mas eu também não sou a pior do mundo. Mas você sabe que, Eduarda, inclusive com as atletas, a gente sendo mulher é diferente. Porque, e eu não vou nem levar para o lado do machismo, não é isso, não. A mulher tem muito ego, muita vaidade, exato. Eu treinei homens na França, eu treinei uma equipe sênior, adulta lá. E eu brigava com eles, e cobrava, e falava. Um dia, um atleta adversário virou pro meu atleta e falou assim, pô, cara, eu já não aguento minha mulher em casa, imagina você com essa treinadora o tempo todo, ela não para de falar. Ele falou assim, a gente está acostumado. E eu cobrava eles, brigava, e depois do jogo, a gente conversava dos jogos, e tudo bem, com o adversário, com o treinador adversário. Só que, não sei se é só aqui no Brasil, mas a mulher é difícil. Se eu falar forte com alguma atleta e ela achar que é pessoal, aí eu tenho que mover rios e mares para mostrar para ela que não é pessoal. É o atleta, é o indivíduo, não é a pessoa ali que está no dia a dia, não, é atleta, é o profissional, né? Então, assim, nós mulheres, eu não sei, não quero levar para nenhum lado machista ou feminista, mas eu acredito que, inclusive, quando você como repórter, né, quando tem muitas mulheres, às vezes é difícil, assim, você fala, às vezes a pessoa entende, mas não gosta de mim, mas isso é pessoal, e não, tipo, é trabalho e ponto, né? Ô, Lindsay, deixa eu aproveitar aqui essa parte ainda da tua conquista da Libertadores, porque tem uma coisa que eu achei muito legal. Você virou um personagem da Turma da Mônica. Sim. A Magali, correto? Não poderia ser mais perfeito, porque eu como igual a ela. A diferença é que eu engordo e ela não, né? Mas a história bacana é que é um projeto da Mônica, filha do Maurício de Souza, né? E é uma homenagem às mulheres que se destacaram. E você foi homenageada no Hall da Fama do projeto Donas da Rua. Então, parabéns e nos conte um pouquinho como é ser a Magali da Turma da Mônica. Obrigada, Norton. Assim, cara, quando eu sou da década de 80, né? Vou lembrar mais uma vez. Eu assistia os filmes da Mônica, eu tinha um videocassete que eu colocava lá e tinha os episódios e eu me imaginava, como eu já jogava bola com os meus primos, eu me imaginava jogando com Cebolinha, com Cascão, porque muitos episódios eles estão jogando bola. Então, assim, eu falava assim, nossa, que legal, né? Puxa vida, isso eu cresci, né? Minha mãe assinava os gibis, então eu lia, eu via. E quando isso aconteceu, assim, eu acho que título é maravilhoso, futebol é lindo, mas ter a oportunidade de ser homenageada por uma figura, eu acho uma figura tão importante, né? A gente hoje em dia não fala-se tanto, não sei, de repente na bolha em que eu estou envolvida, a gente não ouve falar tanto, mas assim, quantas e quantas crianças não foram, não alfabetizadas, mas cresceram com os gibis, né? E é algo assim que hoje a leitura é tão mínima, né? É quase que a leitura só é pela obrigação e pelas redes sociais. Então, assim, eu digo que assim, é uma das coisas mais importantes que eu já pude viver foi essa homenagem, assim, algo assim extraordinário. E eu digo que não poderia ter sido tão perfeito, né? Eu que gosto de comer e a Margarita, assim, foi uma figura quase que assim, que encaixou certinho, porque eles fazem os desenhos nos moldes dos personagens, né? E se eu não me engano, no futebol a Formiga também foi homenageada, e agora eu tive essa chance, essa oportunidade. Eu só fico feliz com essas coisas. Ainda, e volto a dizer assim, são coisas que eu falo assim, não, numa hora eu vou falar assim, escuta, não é para você não, viu, Lindsay? Lindsay, deixa eu te
Tu jogou, a gente já falou aqui, tu jogou até 2006 na Europa. Depois tivesse a tua primeira experiência como treinadora na equipe que talvez seja a maior referência do futebol feminino mundial, que é o Lyon, né? Eu acredito que lá em 2006, acredito e tenho certeza, né, que a diferença de estrutura, de investimento, de incentivo, de interesse no futebol feminino em 2006, né, estou comparando agora com o Brasil, era um abismo. Sim. Não dá nem para falar de diferença, porque lá existia e aqui nem existia interesse nisso, né? Mas agora, voltando para o presente, né, agora que tu está trabalhando aqui no Brasil, nós estamos conseguindo diminuir, estreitar essa diferença. Como é que está a estrutura, a questão da formação que tu teve como treinadora lá no Lyon? Se alguém quer ter se alguma outra treinadora busca essa formação aqui no Brasil, né? A gente está conseguindo chegar, se aproximar de alguma forma, não? Estamos melhorando. Eu vou dar só um exemplo de como e do que era. Em 2006, o adulto do Lyon já viajava de voo privado para jogar o campeonato. Claro que a França é um país menor, né? O acesso, não sei se em euro pode ser mais barato o frete para pagar esses voos privados, não sei. Mas só para começar, já lá atrás, para ir jogar alguns jogos do campeonato francês, a equipe do Lyon adulta já ia de voo privado. Eu posso falar um pouco mais com propriedade sobre a base, porque quando eu volto para o Brasil, eu visitei muitos clubes, né? Eu fui atrás de muitos clubes, porque a gente não tinha tanto, tinha alguns jogos que eram televisionados, mas a gente gostava de assistir os treinos, né? Então a Simone falava que eu tinha que ir em alguns clubes, Simone é a treinadora da seleção sub-17, então eu estive visitando bastante lugar. Acredito que nós estamos a passos largos, mas estamos se encaminhando para ter uma estruturação melhor. Vou falar um pouco agora daqui do meu clube. Nós temos o Sub-14 feminino, que treina quase todos os dias, se eu não me engano, são 4 vezes na semana ou 5. Temos o Sub-16, que foi para um torneio e treina todos os dias. Temos o Sub-18, que está em torneio agora. E temos o adulto. Todas as categorias têm uma comissão. Na verdade, 18 e 16 é a mesma comissão, mas que treinam junto, porque é uma idade muito perto, né? Principalmente para mulher. Temos 3 comissões diferentes. Temos preparador físico, né? No caso, preparadora física, treinadoras, auxiliar, preparadoras de goleiro. Então, assim, estrutura física e monetária não tão grande como a masculina, mas já tem menina de 15, 16 anos que ganha 2 salários mínimos. Então, assim, já estamos melhorando perto do que era lá atrás, em 2006, que já era diferente na Europa. Acredito que, claro, o mundo deu uma quebradinha com essa pandemia, mas eu acho... eu vou dar um exemplo, tem meninas do Palmeiras que ganha mais de 30 mil, né? Isso a gente ouve. Então, meninas do Corinthians está sendo bem estruturado. Os clubes estão estruturando no Sul, tanto o Grêmio quanto o Inter, estão estruturando bem, né? Levaram meninas de seleção, tem meninas de qualidade nas 2 equipes, aqui em São Paulo, porque antes a gente falava mais em São Paulo, né? A gente falava no eixo aqui, Rio, São Paulo, mas um pouco mais São Paulo, Brasília, tinha 2 equipes na primeira divisão. Uma delas acabou, infelizmente, caindo, mas a equipe que acabou de subir paga muito bem para suas atletas. O né? Real Então, Brasília, assim, né? o Real Brasília, exatamente. Então, assim, quase classificou, lutou para classificar até a última rodada. Então, uma equipe que sobe, que dá a estrutura, que a gente foi jogar aí contra o Minas, e foi nas estruturas do Real Brasília. Então, assim, tem meninas do Minas agora jogando o Sub-16, Sub-18. Então, a estrutura nacional da grande maioria dos clubes, pelo menos que disputam a Série A1, tá bacana, tá legal. Eu acho que, assim, a princípio, acredito que para o próximo ano as melhorias serão maiores. Mas só, tu citou aí São Paulo e Rio Grande do Sul, e olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, A1, neste ano, os 5 primeiros colocados são paulistas. Depois vem
Inter e Grêmio. Né? Sim. São gaúchos. É essa a realidade de investimento, de estrutura mesmo? É São Paulo bem à frente dos demais, o Rio Grande do Sul ali na sequência? Não sei. É que assim, foi tão parelho, né? Porque tinha um momento que a gente estava ganhando de 1-0 do Flamengo, nós estávamos ficando em terceiro. Aí o Inter empatou, estava em terceiro, aí depois já desceu. Então, assim, eu acredito que a gente aqui em São Paulo, não que a gente esteja assim um pouquinho à frente, porque o campeonato regional é bem antigo, é um dos mais antigos, né, no feminino. Se eu não me engano, desde 89 a gente tem o Paulista, algo nesse sentido, 90. Então, assim, o fato de ter o Campeonato Paulista duradouro, mas não é um campeonato como em alguns estados que tem 3, 4 equipes. Tem, no mínimo, sempre de 8 a 10 equipes. E é campeonato de duração de 2 a 3 meses, que era o mais duradouro quando eu saí do Brasil. Então, assim, eu acho que isso faz um pouco a diferença, por ter um campeonato estadual um pouco mais longo, assim como no masculino, acredito eu, né? Nós entrevistamos. Quer perguntar alguma coisa, Norte? Não, eu queria só, Luiz, ainda nessa linha, porque em cima do que se colocou, né, a lista dos 8 clubes classificados para a fase de mata-mata, tem 6 clubes que têm futebol primeira divisão e tem 2 que são a Ferroviária e o Kinderman Avaí, né, de Santa Catarina, que não têm o mesmo peso no futebol masculino. Eu queria que tu nos contasse um pouco dessa relação aí em Araraquara, da Ferroviária, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro masculino e é campeã da Libertadores de futebol feminino. Como isso é equilibrado no clube? Como isso é tratado? Né, a gente fala tanto dessa questão da igualdade, mas como um clube como o do interior de São Paulo tem toda essa força no futebol feminino? Nos conta um pouco esse bastidor aí do clube, da comunidade que abraça, enfim. É uma curiosidade que eu tenho sobre isso. Uhum. Assim, aqui o projeto começou em 2001. O atual prefeito da cidade, ele sempre apoiou o futebol feminino. Então, quando ele foi prefeito pela primeira vez, ele começou a equipe da Ferroviária, né? Que era, e hoje em dia, a grande maioria dos clubes, o São José, que ainda ficou na primeira divisão, eram clubes pertencentes às prefeituras, né? Eram parcerias da prefeitura, né? Que era a parte de esporte e lazer, não sei como diz, Secretaria de Esporte e Lazer, né? Que tinha, tanto que na época em que eu jogava, a sensação era jogos regionais e jogos abertos, né? Porque campeonato nacional tinha-se um pouco menos, e nacional. Então, esse time da Ferroviária, que era só Araraquara na época, ela começa em 2001, eles fazem uma parceria com o supermercado, conseguem trazer bastante atleta, e nisso a prefeitura, todos os prefeitos seguintes acabam abraçando a causa, né? Até que acho que em 2016 ou 2017 fez essa parceria com a Ferroviária, que até então era um clube normal. Quando eu digo normal, passou a ser SA, né? Desde 2019. Então, assim, o que investe no feminino, se for ver em proporções os times de camisa, investe muito mais do que os clubes de camisa. Se a gente for comparar em porcentagem, não em números, né? Em números, como eu falei agora há pouco, né? Os clubes estão pagando, tá tendo um dinheiro muito bom. Mas aqui a gente tem a estrutura, e café da manhã, nós tomamos o mesmo que o profissional masculino, o nosso almoço é no mesmo lugar, hotel, o centro de treinamento só muda o campo, porque o masculino tem um campo, a gente outro, o profissional, no nosso campo nem base treina, base masculina. Quando a gente tem alguns jogos que a gente precisa treinar no estádio, na arena, né, na Arena Fonte Luminosa aqui, a gente treina, o masculino não treina no dia, a gente acaba treinando lá, então assim, eles dão muita oportunidade para a gente. Acredito que muitos clubes masculinos de camisa não têm a abertura que a gente tem. Quando a gente foi jogar aí lá no Sul contra o Inter, a gente foi jogar no Beira-Rio, que estádio lindo, né? Não, espero poder jogar um dia na Arena Grêmio também, na Arena da equipe do Grêmio,
Mas que estádio lindo! Só que eu conversando com as meninas... Eu preciso te dizer, você deve conhecer e ficar aqui, não só conhecer, porque é lindo demais. Eu sou fã, não preciso dizer meu time, Lindsay. Mas eu achei engraçado que até o álcool gel é vermelho, né? A hora que eu passei lá, o álcool gel na passagem ali. Então, assim, e as meninas do Inter não têm acesso, elas não treinam no estádio. Eu não sei nem se o masculino treina, né? Mas eu sei que elas, antes do jogo, não treinam. Então, assim, diferente da gente. Agora a gente vai jogar as quartas, né? Vamos ter jogo contra o Santos. A gente vai treinar 2, 3 dias na arena. Porque é importante também essa adaptação, né? Então, assim, só para mostrar que aqui, como você falou, Norton, a comunidade, a prefeitura, o clube abraçou. Lógico que sempre a prioridade vai ser masculino e tem cota de TV, quem tem? É o masculino. Dinheiro da federação é o masculino. O carro-chefe é o masculino, né? Diferente do Kinderman, que infelizmente, né, o seu Salésio acabou falecendo, o presidente, mas até que precisou também fazer a parceria com o Avaí, mas aqui a gente tem toda a liberdade, mesmo tendo uma equipe masculina. Como eu falei, prioridade sempre vai ser o masculino, mas sempre que podem, eles estão introduzindo a gente, sim, em tudo na parte física, né, estrutura física, monetária, não tem distinção na cozinha, tudo bem igual mesmo. E não é por nada que hoje nós estamos falando que vocês conquistaram a Libertadores da América, né? Então você vê que legal esse respeito pelo trabalho de vocês, por entender a necessidade real, porque nós estamos falando de condição de trabalho, né, Lindsay? Que bacana que vocês, que os clubes pensem assim, né? Sim, porque não adianta só dar a camisa, vai lá, dá a camisa, se vira. A estrutura física é importante, né? Não adianta dar a camisa e não trazer jogadoras, e não ter uma comissão formada, e não ter uma comissão que faça só isso. É claro que parece fácil, né? Vai lá dar um treino e pode trabalhar com outras coisas. O desgaste emocional é muito alto. A gente teve 10 dias. Eu estava muito cansada, assim, não parece, mas eu estava muito cansada, porque foi Libertadores, foi muito trabalhoso, né? Argentina, pandemia, depois brasileiro. Quando a gente foi jogar contra o Inter, a gente saiu acho que a gente saiu daqui num sábado, um dia da semana, que eu não me lembro, de madrugada, fomos jogar contra o Bahia. Não, a gente saiu na terça-feira de madrugada daqui, da Ferroviária, de Araraquara. Então, daqui, os voos saem todos de São Paulo. Então, a gente foi daqui até São Paulo. Aí, São Paulo, fomos para Bahia, jogamos contra o Bahia, dormimos em Salvador. No dia seguinte, fomos para o Rio Grande do Sul, ficamos hospedadas, jogamos contra o Inter e voltamos só no domingo para Araraquara. Então, assim, foi uma logística bem conturbada, né? Acho que para muitas equipes foi dessa maneira. Então, assim, é muito cansativo. E tem a história da pandemia, você viajar de máscara, não pode comer em avião. Então, imagina sair de Salvador, passa por São Paulo, já tem voo seguido para ir para Porto Alegre. Então, assim, é muito cansativo. Então, se você não der uma estrutura, tanto monetária como física, para os profissionais, né, tanto atletas como comissão técnica, não adianta cobrar resultado, né? Porque dar só a camisa, hoje em dia, a camisa e mais um Guaraná depois não adianta, né? Imagina a Magali viajando de avião e não poder fazer o lanchinho. Exato. Não, e a gente entrou no avião. Né, cara? A gente entrou no avião, falaram que não podia comer. Eu falei, e continuei comendo. Eu falei, tá bom, não pode comer. E continuei comendo. A Magali não se aguenta. Guardar muita fome de bola. Pegar aquela máscara maior e guardar uns 2, 3 bombons ali dentro da máscara, dá para fazer. Exato, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a base, já que o seu trabalho na base é bem legal, você tem experiência nisso. A gente entrevistou aqui o Euler Victor, ele é um executivo de futebol que tem um trabalho belíssimo com a base, e nós discutíamos no programa, porque os clubes do Brasil, a grande maioria dos clubes do Brasil, não tem futebol de base. Eu acho que tem futebol de base 20 e poucos %. Né? No feminino, os principais clubes, né, os principais times estão ligados a clubes de primeira divisão. E aí tem até uma certa proteção, uma norma da CBF, da Conmebol, de que tem que ter o futebol feminino,
tem que ter pelo menos uma base feminina, mas o uso da base, a gente sabe que no masculino a base serve para pelo menos duas coisas, né? Para colocar jogadores no time profissional e para fazer receita, para fazer dinheiro, né? No feminino, me parece que não esse uso, olha, vamos formar jogadoras para vender, eu acho que não me parece o caso. Então, acho que ali tem uma continuidade, as pessoas treinam dentro do mesmo modelo, depois evoluem para o time principal. Eu acho que o desenvolvimento do futebol como um todo, né, da base, essa evolução de jovem para o profissional, eu acho que ela se dá de uma maneira melhor, porque a preocupação é com o desenvolvimento, é com a técnica, não é com o mercado, não é com o dinheiro, não é com apresentar para o empresário ou coisa parecida. Estou certo nisso? Sim. Luiz, assim, até porque somos novos, né, em categorias de base no Brasil. Se a gente parar para analisar, acho que é o terceiro sub-16 nacional que tem. Teve agora, o mês acabou, faz domingo teve a final. É o terceiro ano consecutivo. Nós tínhamos antes alguns torneios, mas não âmbito nacional com chancelas CBF, né? Feito pela CBF, desenvolvido pela CBF. Hoje, no futebol feminino, a base está servindo para fomentar atletas, para ter mais atletas, porque, como eu falei anteriormente, o mercado feminino está super inflacionado. Então, as equipes que conseguir ter atleta trazendo para o profissional vai ter assim uma ajuda, né? Que nem a gente e o Kinderman. Eu não sei como a gente vai fazer o ano que vem para o próximo ano, porque por mais que a gente tente pagar, consiga pagar alguns salários, a gente não vai chegar perto desses clubes com camisa que consegue pagar muito mais do que a gente, né? Então, assim, o nosso objetivo é trazer meninas da base com qualidade, dessa maneira como você falou, trabalhando no mesmo modelo de jogo, trabalhando, né, as mesmas características de atletas. Então, isso vai ajudar para que no adulto, né, no profissional, a gente diz profissional, mas é um semi-profissional, né, porque o contrato de trabalho é um pouco diferente, né, não é reconhecido como campeonato profissional, e sim amador, né, pela CBF. Então, a gente trazer para o adulto atletas com qualidade e num preço, a princípio, acessível, né, porém, é aquilo, né, vão ser meninas jovens que vão estar acabando a formação, porque se a gente para observar a nossa seleção principal, a gente tem poucas meninas que vieram da base, né? As mais novas tiveram base. Agora, se a gente pensar bom, a Cris não está na seleção, na Formiga não teve base, a Bárbara, a goleira, não teve base, a Érica não teve base, a grande maioria das meninas foram diretas, assim como eu com 13, 14 anos estava jogando com mulheres de 20, 25 anos. Então, assim, não tivemos o que o masculino tem há anos, né? A base. Aí eu pego carona também nessa questão. Eu não sei se eu estou certo, mas os clubes que têm mais tradição, mais camisa, como tu disse, têm condição de ter uma estrutura melhor, de pagar melhores salários. Mas esses clubes de mais tradição e mais camisa também acabam priorizando esta camisa, que é a camisa masculina. Sim. Né? Então, assim, quando alguma coisa não está bem lá no masculino, parece que dão menos atenção para tudo. Parece que tudo no clube para, outros projetos não interessam, outras coisas perdem prioridade, e acho que talvez perca também a prioridade do futebol feminino. Eu acho que nessa questão, a Ferroviária tem uma vantagem enorme. Né? E era até em cima disso que eu ia te fazer uma pergunta. O futebol feminino, por ser mais recente, né, por não ter tantos anos, né, isso significa também que não tem tantos vícios, né, que não tem não traz essa bagagem que o futebol masculino tem. Não pode se desenvolver de uma maneira nem tão, entre aspas, assim, mais correta, com mais organização, com mais gestão. Né? Eu acho que é a oportunidade de não repetir erros que a gente vê no futebol masculino. Crescer de uma outra maneira, se desenvolver de uma outra forma.
Não sei se essa questão do time com mais camisa se não atrapalha, porque a gestão continua sendo aquela velha que está lá. Sim. Isso é verdade. Eu acho que nesse quesito, independente do que aconteça no masculino, nós sempre estamos mantendo, isso eu posso falar da Ferroviária, sempre mantém a mesma linha, né? E os vícios, assim, hoje não, mas o que eu via num passado recente era, é ruim isso que eu vou falar, mas eu via profissionais que não se realizavam, que não conseguiam conquistar espaço no masculino, eles migravam para o feminino por ser mais fácil, por ser mais acessível, para ter... não conseguia clube, não conseguia as coisas, vinha para o masculino. Então, a gente já teve, sim, nós somos um esporte novo, né? Uma modalidade, aliás, nova, mas a gente tem ainda tinha algumas pessoas que vinham do masculino porque era mais fácil. Eu digo que nós, do feminino, estamos vivendo o masculino da década de 70, que é um futebol, não é feio, é um futebol bonito, a gente não tem tanta intensidade, a gente tem uma qualidade técnica, e naquela época o masculino também não era profissional, né? Não vivi, mas vejo vídeos, vejo histórias, e não tinha também, como você falou, essas malícias. Só que está começando a entrar empresário no futebol feminino, tem muitas meninas com empresário, meninas que recebem, eu vejo menina que recebe R$1.000 tendo que dar R$100 para o empresário, assim, oportunista vai ter tudo quanto é canto, né? E é difícil, eu acho que empresário existe para o bem, né? Existe os oportunistas, assim como muitos gerentes, né, ou diretor de futebol. No caso, a gente tem a minha coordenadora é uma mulher, a anterior também era uma mulher, então estamos formando mulheres também gestoras, e assim, aquilo que você falou, por ser uma modalidade em crescimento, trazer e formar essas mulheres é importante, porque elas vencem em vice, mulher é muito minuciosa, não vou dizer que a gente é mais justa ou injusta, mas mulher tem algumas nuances um pouco diferente dos cartolas, né, que existiam, dos diretores que existiam, que ainda, por vezes, vêm do masculino. Então, acho que isso é muito muito nesse sentido que você falou, não trazer esses vícios que existem no masculino. Né? Lindsay, a respeito disso que tu está falando, né, sobre essa questão do futebol feminino criar uma própria cultura, ser uma modalidade atraente no seu estilo e na sua forma. Hoje a TV aberta passa jogos do futebol feminino, mas não há uma torcida ainda no Brasil de futebol feminino, né? Ao contrário da Europa, aqui tu já falou sobre a estrutura, não há ainda uma questão de torcida. Como tu achas que isso pode se desenvolver no Brasil para que os estádios, quando passar a pandemia, possam, né, os jogos do feminino, possam ter torcida animada, mas com uma outra conceito de espetáculo, né? Um outro conceito de entretenimento um pouco diferente do futebol masculino. Qual é a tua perspectiva para o futuro da modalidade no Brasil em relação ao torcedor, à torcedora? 2 fatores. Primeiro fator, campo mesmo, qualidade. Eu acho que nós estamos melhorando nossa qualidade técnica, física, acho que a intensidade está melhorando, e o fator visibilidade. Vamos lá, quem comanda o futebol ainda não se deu conta que quem mais faz compra em casa é a mulher, que quem mais consome é a mulher, e a partir do momento em que a mulher passar a gostar, porque mulher quando gosta do esporte, quem que vai comprar? Eu tô sendo, não, mais uma vez, não quero ser machista, mas quem sai para comprar muitas vezes a roupa do esposo, do marido, enfim, é a mulher. Quem sai para fazer compra é a mulher. Olha ali, o Luiz está dizendo que não, Norton. Quero saber agora, quem compra? A minha roupa compro eu, pô. Eu vou ao supermercado. Mas em alguns casos é a mulher quem sai. É verdade, Lindsay. Na maioria dos casos, eu acho. Na maioria. É que nosso grupo é muito selecionado aqui. Lá em casa, cada um compra a sua roupa e a mulher compra o de comer e eu compro o de beber. Que é o que... Ótimo. Divisão de tarefas. É o mais importante. A equidade, né? A
será que a gente pode sonhar com uma treinadora, uma Lindsay, treinando uma equipe profissional masculina de tradição, de camisa do Brasil, ou tu precisa ter mais sorte ainda do que tu já tem? Cara, eu acho que nem sorte, nem só um presidente. Se tiver um presidente de clube louco, ele fala assim, pô, vou apostar. Eu treinei um time masculino porque o presidente também era louco. Então, eu estava dando estágio lá, ele acreditou em mim. Então, assim, se tiver um presidente que acredite, mas eu acho que assim, no primeiro jogo, se algo der errado, é mulher. É a mulher. Pode ser uma presidente de clube também. Nós precisamos chegar também nisso, né? Nós temos algumas presidentes. Sim, de federação, né? Exatamente, foi entrevistada aqui no Golcast. Já teve a presidente do Flamengo também, né? Sim, a Patrícia Amorim. Mas a gente ainda tem. E eu acho que, assim, isso não é nem Brasil, isso é Sul. Vamos voltar para a Libertadores para falar nesse fator. O Brasil é dominante, mas no último torneio tinha só 2 treinadoras mulheres. Eu e a treinadora da Universidade Católica, não é nem universidade, era de uma equipe chilena. Então, assim, não é só o Brasil, não somos somente nós, né? Isso é uma cultura mais aqui da América do Sul, né? A treinadora da seleção francesa feminina, ela treinou uma equipe masculina na 2ª divisão, e por 2 anos ficou em 5º colocado, quase subiu. Uma equipe que era de médio para baixo na 2ª divisão francesa, que é uma divisão, que é um futebol, assim, não é o melhor do mundo, mas tem uma ótima formação, né? A França sempre formou ótimos jogadores, né? Ótimos treinadores, atletas. Então, assim, ela por 2 anos, se eu não me engano, ela ficou 2 anos nessa equipe, e nas 2 vezes por 3 pontos, por uma posição, não subiu o Clermont Foot para a 1ª divisão. Então, assim, lá eu vejo que é possível. Tanto que eu estava numa equipe, eu trabalhei numa equipe, eu cheguei, era de 9ª divisão, fomos para a 8ª, a gente conseguiu subir, e no período que eu recebi a proposta para vir para a seleção, uma equipe da 5ª divisão veio atrás de mim também. Então, assim, lá eles não me viam como uma mulher treinadora, eles me viam como coach, né? Porque lá eles dizem coach, eles me viam como treinador, né? Não treinadora, uma especialista no que eu fazia. Então, assim, acho que aqui, se os clubes não têm nem paciência, vou para o Grêmio, é uma fatalidade, mas eu gosto do trabalho do Thiago Nunes, o trabalho que ele fez no Atlético, eu achei que foi bacana. No Corinthians não deu tão certo. Agora aí, acho que 4, 5 jogos, eu não sei quantos jogos, quantas rodadas, né? Então, assim, já mandaram o cara embora. Então, se com os homens não tem tanta paciência, imagina com mulher. No primeiro jogo já vou mandar embora. Lindsay, ainda veremos esses tempos, Lindsay. O que eu posso dizer em nome dos meus colegas? Fala antes, Norton. Não, é que assim, eu só quero eu sei que tu está encerrando o programa, mas eu só quero ouvir da Lindsay uma opinião. O futebol feminino na Olimpíada que vai começar, qual a tua expectativa? De medalha, não medalha, título? Qual é a tua expectativa? Eu acho que a gente vai para medalha. Assim, quando eu penso na Pia, eu penso nas últimas 3 Olimpíadas. A última, na primeira fase, ela perde de 5 para o Brasil, vai lá e elimina o Brasil na semifinal. Então, ela é muito estudiosa. A minha expectativa é a melhor possível. Eu gosto muito do trabalho da Pia. Acho que nós somos uma seleção muito boa e vamos melhorar, estamos melhorando na mão dela. Então, assim, acho que sim, vamos brigar por medalha. Não sei a cor, eu não me sinto à vontade para dizer que é o ouro, porque existem seleções muito boas, né? Mas eu acho que o trabalho dela, ela é muito boa mentalmente, busca atletas de qualidade, atletas mesmo. Norton, a Pia já tem o cabelinho assim parecido com o meu, já mais branquinho. Próxima treinadora da seleção brasileira. Olha aí. É muita sorte, né? É muita sorte. Não. Mas agora eu vou falar algo. Eu tenho vontade que daqui a 5 anos, 10 anos, eles falem assim, olha, esse time joga como o time da Lindsay. Eles não falam o time não sei, do quem que eu posso falar? O treinador de Santos. Eu não quis ir tão longe, né? Eu não quis me comparar aos europeus,
mas o do Santos, do Diniz. Ele fala, tem o jeito do Diniz, e a gente não vê falando de mulher. Por quê? Porque não existe muitas mulheres em clubes. Porque nos clubes a gente mantém uma constância de jogos. Seleção é Olimpíadas, Copa do Mundo. Então, a minha vontade é, por muito tempo, ficar em clube, porque eu quero que as pessoas vejam a minha maneira, o meu método, né? O meu modelo de jogo, né? Então, assim, qual é o teu modelo de jogo? Eu fiquei curiosa para saber qual também. Qual é o teu modelo de jogo? Nos dá uma aula em 30 segundos tática aqui, Lindsay, por favor. Qual é o teu modelo de jogo? O diretor está desesperado. Está desesperado. Diz que não vai nos pagar mais nada depois desse horário. Assim, eu gosto de um time que tenha a posse de bola, que seja vertical, que busque sempre o campo adversário. Gosto da minha equipe bem compactada, a gente buscando o gol, sempre buscando o gol. Não sei mais como que eu posso falar sem entregar muito. Eu digo que quanto mais a gente tem a bola, menos perigo a gente tem. Então, perfeito. Eu sou dessa, eu gosto desse teu modelo de jogo, tá, Lindsay? Então tem meu apoio, eu gosto do futebol de quem tem a bola. Maravilhoso. Tem o apoio e a torcida. Tem o apoio e a torcida. O apoio e a torcida. Gente, em meu nome, em nome dos meus colegas, eu quero dizer, Lindsay, que a sorte é nossa de te ter aqui no GoCast. Parabéns! Além de tu ser talentosa, não vou falar sortuda, não. Tu é uma simpatia, guria. Obrigada pelo convite. Desculpa ser uma tagarela. Me chamem para uma resenha assim, sem tempo limitado, que aí a gente vai longe. E na próxima com salgadinho, alguma coisa presencial, né? Porque ninguém é bobo de ficar falando sem comer nada, né, Magali? Exatamente. O Luiz traz a bebida. Bebida é primeira coisa. Gente, foi um prazer. Lindsay, primeira treinadora campeã da Libertadores da América. Parabéns para você, sucesso. Temos o maior orgulho do teu trabalho. Muito obrigada de verdade. Obrigada por falar de futebol feminino sempre. Muito obrigada. Viva o futebol feminino, viva meninas, meninos nas escolinhas, que todos cresçam aí pensando sempre numa igualdade. E nesse futebol que nos apaixona, nos une aqui nesse nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreveu no nosso canal? Passa lá, GoCast GoManage. E a gente se vê.